Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre Duelo de Dragões, a jornada heróica aí de Tormenta 20, tá? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês, sem spoiler, o que é Duelo de Dragões, aonde você pode encontrar, é bom ou não, vale a pena jogar, e depois a gente ainda vai comentar com spoilers, eu vou avisar vocês a hora que isso for acontecer, não se preocupem, e bater um papo aí sobre a aventura Duelo de Dragões em si, tá bom? Então vamos lá por partes, primeiramente se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo, tá? Isso é importante demais! Se você ainda não conhece o meu conteúdo, a gente tem muita coisa aqui de Tormenta 20 no canal, vale muito a pena você conferir, tá? Primeiro de tudo, vamos lá, o que é Duelo de Dragões, tá? Galera, o Duelo de Dragões é uma jornada heróica, então é uma aventura que vai do nível 1 ao 20 dentro do sistema e cânone aí de Tormenta 20, publicada pela editora Jambô, mas ela foi publicada de um jeito diferente, tá? Por que isso? Ao invés deles publicarem o livro ali inteiro fechado, igual Guerra Artoniana, por exemplo, que a gente tá jogando aqui no canal, e te entregar, eles publicaram numa revista chamada Revista Tormenta 20, e ela foi publicada sempre em partes. Então, 20 edições diferentes, tá? E cada edição ali com 4 aventuras. Desse modo, você poderia no mês jogar, né, uma aventura por semana. Na última semana do mês, você recebe a nova revista Tormenta 20 com mais 4 aventuras, para você jogar uma por semana no mês seguinte, e assim pra frente, tá? E assim a coisa vai rolando ali pra frente. Então a ideia principal aí era essa. E aí, galera, como que você acessa isso? Onde tá isso, tá? Galera, a revista Tormenta 20, ela está, olha só, num projeto do Catarse, tá? De financiamento coletivo, em que você faz uma assinatura mensal, todo mês ali você paga e você recebe a sua revista. O preço é de R$ 15 por mês. E aí você recebe a revista Tormenta 20 em formato digital, você recebe 3 mapas de batalha, tokens de NPC e criatura. Aqui o Catarse ele já está atualizado para nova aventura, porque como o Duelo de Dragões acabou, agora vai começar aí a aventura Fulgor dos Deuses, que muito em breve eu vou trazer um vídeo aqui pro canal também, tá bom? Então a ideia aí principal é essa. E aí vamos falar então de Duelo de Dragões. Vale a pena jogar? Não vale? Sem spoilers, o que se trata Duelo de Dragões, tá? Galera, o Duelo de Dragões ele se trata de uma aventura que promete aí, né, envolver os principais dragões do cenário de Tormenta 20. Muita gente gosta também, eu sou muito fã de dragões, e ela veio então com essa proposta aí, com essa premissa, principalmente envolvendo Scar, né, o dragão rei, e Beluga, que é a dragoa rainha aí do gelo, né? Beluga, inclusive, dentro da lore de Tormenta 20, algo que nem é tão abordado aqui, ela tava até então considerada morta, né? E aí ficou muita gente curiosa para saber o que ia acontecer, como que ela ia aparecer de volta e tudo mais. Tinha uma aventura anterior em que algumas coisas haviam acontecido ali com ela. Enfim. E aí a aventura ela começa muito simples, né? Ela começa ali de uma maneira bem, como pode dizer, freada, porque nós temos ali aventureiros de nível 1. Não tem como eles irem encontrar a Beluga, por exemplo, no nível 1, certo? Então, eles começam, a aventura em si, ela começa de uma maneira um pouco tímida. Muitas pessoas criticaram, falando que é um começo muito lento. E eu acho que depende muito, né? A gente precisa pensar que vão ter pessoas ali que vão estar pela primeira vez jogando Tormenta 20 e entrando no mundo, né, no cenário de Arton. E eles têm que fazer a aventura pensando em todos os tipos de público. Então, para o público iniciante, esse começo devagar, ele é muito bom, né? Ele é recomendado para o pessoal aos poucos ir pegando o que está acontecendo, como que funciona o mundo e etc. Mas eles também pensam muito no público que já é veterano de Tormenta 20, porque a aventura do Duelo de Dragões como um todo, ela tem muitas referências interessantes, né? Então, aquela pessoa que já acompanha a história de Tormenta 20 há algum tempo, que acompanha os vídeos do canal aqui, por exemplo, ela vai pegar diversas referências em Duelo de Dragões que são muito interessantes. Então ali a gente vai aparecer reinos dos mais diversos, né? Durante a aventura aparecem os mais diversos reinos e a gente tem a oportunidade de explorar e encontrar personagens importantes do cenário. A gente tem a oportunidade de conhecer ali itens lendários de Tormenta 20. Tem muitas referências legais para quem já conhece o cenário, tá? Isso eu garanto para vocês. Mas de fato o começo ele é um pouco mais lento, tá? Vou falar para vocês que lá só na edição 3 é que você realmente descobre ali o principal objetivo da parada, e aí você, né, se espanta e fala, ah, então era isso, então é isso que tem que ser feito, esse é o objetivo da aventura e tal, caramba, que legal. É lá na aventura 3, na edição 3, perdão. Mas aí você já jogou 10 sessões, né, pra chegar lá. Então, de fato, o começo ele é um pouco lento, mas eu entendo o porquê teve que ser assim, né? Pensando nas pessoas que não conhecem o universo de Tormenta 20, beleza? Então tá bom, lá na edição 3 você descobre o principal objetivo, e aí começa então uma road trip, né? O que é uma road trip? É você ir do ponto A ao ponto B, e no meio desse caminho, nesse trajeto, vão acontecendo as mais diversas
coisas, tá? Eu fiz aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu coloquei as capas aqui das revistas, tá? E alguns lugares em que ela aparece, né, em que ela frequenta. Eu não vou mostrar todas aqui, porque essa parte ainda ela é sem spoilers, mas só para vocês terem uma ideia, né? Essas aqui são as 3 primeiras edições, onde as coisas começam a acontecer. E qual que é a premissa, né, da aventura? Vocês começam, pessoal, como aventureiros ali de nível 1, em Derion, tá? O reino capital, e que vão acompanhar uma caravana. Vocês vão meio que fazer a escolta ali de uma caravana. Até ali, né, tudo simples, parece uma missão rotineira. Um dos personagens dessa caravana é um NPC importantíssimo chamado Zaldrin, tá? E esse Zaldrin, ele é um emissário de Scar-Shantalas. Então aí já vem a primeira ponte de ligação, como você bem pode imaginar. Vocês acompanham essa caravana e existe uma questão muito legal em Duelo de Dragões, que é um problema climático, tá? Lá em Derion, lá desde a edição número 1, vocês já percebem, né, já é descrito que o mundo vem enfrentando ali uma grande frente fria, as temperaturas estão abaixando e muita gente não entende, não sabe o porquê e tá com medo ali do que pode acontecer. Então tem alguma coisa alterando o clima, tá, da região, e isso também é um aspecto bem interessante, você fica curioso para tentar entender e saber o porquê que isso tá acontecendo, e essas são as premissas iniciais, é assim que a aventura começa. Depois, como eu disse, você tem uma road trip em que o que importa é o trajeto, né? Então você tem que chegar do ponto A ao ponto B e aí vão acontecendo diversas coisas com seus personagens. E aí, essa parte eu acho muito legal porque você vai passar por diversos reinos de Tormenta 20. Isso é muito legal, porque você vai conhecer e vivenciar experiências nesses reinos, o que sempre deixa tudo mais marcante. E também, além disso, você vai encontrar personagens, NPCs realmente interessantes. Tá? Eu pelo menos gostei bastante dos NPCs dessa aventura, porque eles têm algo para contar, eles têm um plano de fundo bem interessante, em que eu pelo menos fiquei bem interessado em saber quem eram aquelas pessoas, né? O porquê que elas tinham chegado ali, porquê que elas faziam o que elas fazem e tudo mais. Muita batalha também, tá? Toda aventura ali você vai ter uma batalha praticamente, então pra quem gosta de, cara, pegar as armas e bater, tem bastante luta, mas ele também tem um plano de fundo muito legal, envolvendo a história mesmo daqueles personagens e de tudo que tá acontecendo, né? Você vai descobrindo aos poucos as migalhas ali da investigação do que vai acontecer. Algumas críticas, e eu concordo nesse ponto, falam que essa parte aí do road trip, né, que é do meio da aventura, digamos assim, lá pra aventura, a edição 5 até a edição 10, você acaba perdendo um pouco o fio do objetivo principal. Ou seja, eles apresentam ali qual que vai ser o objetivo principal, eles falam lá na terceira edição, né? Olha, a aventura vai ser sobre isso daqui. Você fica animado, você fica empolgado, e aí depois disso a coisa diminui um pouco nessas edições aí do meio da aventura, né? O objetivo principal ele é deixado um pouco de lado, porque você precisa chegar do ponto A ao ponto B para o objetivo principal voltar à tona. E até isso acontecer, as coisas ali do objetivo principal desanimam um pouco. Mas como eu disse, a gente tem experiências em reinos muito interessantes e personagens também que são bem legais de se conhecer. Então tem que ficar meio que elas por elas ali, tá bom? Depois disso a gente vai se encaminhando aí mais pro final da aventura e ainda sem spoiler, lá pra edição 11 até a edição 16 mais ou menos, você vai conhecer um reino bem característico de Tormenta 20, que muitas pessoas gostam, outros não gostam, mas eu sentia que esse reino ele era um pouco distante da maioria das pessoas ali que jogam Tormenta 20, e essa aventura ela vem para aprofundar muito ali sobre ele. A gente acaba conhecendo profundamente o reino de Scar-Shantalas, tá? E vai descobrindo ali os detalhes, os meandros, quem que é aquele povo, como são essas tradições, como que eles vivem, quem são as pessoas importantes daquele reino, e isso é bem legal, pra quem não conhece esse reino, principalmente, é um prato cheio, tá? E aí depois a gente já se encaminha pro final da aventura, em que você vai realmente enfrentar ali o maior inimigo, que você vai ter que cumprir uma missão bem interessante envolvendo os dragões reais aí de Tormenta 20 e chegar no final verdadeiro, tá? Então a aventura ela mais ou menos consiste nisso, falando aqui sem spoiler pra vocês, tá? E aí vem a grande questão, é bom? Vale a pena? Galera, é muito boa a aventura, tá? Se você tá procurando ali uma aventura que se passa nos tempos contemporâneos, cânones ali de Tormenta 20, uma aventura que você passa por diversos reinos no quais você quer conhecer, e principalmente, né, relacionada ali aos dragões, é uma aventura bem interessante. Eu acredito que existe uma questão, uma crítica que eu concordo bastante, que é a seguinte, né? As pessoas falam, olha, ela não é uma aventura sobre os personagens jogadores. Os personagens jogadores, né, os que deveriam ser os protagonistas da história, eles acabam sendo meio que deixados em segundo plano. Obviamente eles são muito importantes para a história andar. Sem os personagens jogadores as coisas não aconteceriam como acontecem.
mas eles não são o foco principal da aventura. E aí, de fato, eu tenho que concordar. Mas eu também entendo por que isso acontece, eu entendo o motivo de ser assim. Pensem que essa aventura, ela é publicada pela editora sem ela saber quem que tá jogando. Existem os mais diversos grupos, né? Existem ali grupos que gostam de roleplay, grupos que vão gostar mais de combate, grupos que querem ver mais dos reinos, grupos que querem ver mais dos dragões. Então eles têm que escrever a aventura pensando meio que em todo mundo, né? E aí quando você tira o foco dos jogadores e deixa o foco em outra coisa, é muito mais fácil pra todo mundo saber como que a história vai seguir, tá? Mas eu entendo a crítica dessa galera que fala isso. Eu sei que aí cabe muito mais ao narrador que vai pegar essa aventura pra fazer os holofotes irem pros personagens jogadores. Muito disso que acontece e que precisa acontecer, né? Tem que ter esse trabalho de adaptação, senão realmente vai ter essa sensação. Eu já falei aqui no canal um vídeo específico sobre dicas de como você pode adaptar uma aventura pronta. E eu acho muito saudável você assistir esse vídeo antes de narrar Duelo de Dragões. Além disso, você que perdeu ali essas publicações da revista Tormenta 20, eu acredito que muito em breve eles vão lançar no site da editora Jambô um compilado ali com todas as aventuras juntos. Não teria por que eles não fazerem isso. Então eu acho que ano que vem, no máximo, deve sair esse compilado ali. E aí você pode, galera, olha só, comprar ali com o nosso cupom Dados Mágicos, tá? Cupom Dados Mágicos para qualquer produto no site da editora Jambô. Você ganha aquele descontinho, ajuda o canal, o melhor dos dois mundos, tá bom? Não se esqueça de fazer isso. E agora, galera, vamos falar um pouco aí com spoilers, tá? Da aventura Duelo de Dragões. Então estejam avisados, né? A partir desse momento do vídeo, a gente vai falar um pouco mais com spoilers. Não é grandes spoilers ainda não, tá? Mas eu quero comentar algumas coisas com spoilers, então estejam avisados e vamos nessa. É o seguinte, eu separei aqui, né, todas as capas e os lugares em que a aventura se passa pra gente conversar um pouco melhor. E aí, pra você que quer saber spoiler, pra você que não liga aí de ver spoilers porque você vai narrar essa aventura e coisas do tipo, vale a pena dizer o seguinte, tá? Basicamente, a gente tem aqui, igual eu falei, né, até a terceira edição, a revelação do grande objetivo. Qual que é o grande objetivo? Basicamente é isso, tá? O Zaldrin, ele acabou tentando ali, amando do próprio Scar, provocar o retorno de Beluga, a Dragoa Rainha do Gelo, e aí ele descobriu que, na verdade, havia uma influência de Kaliandranok ali relacionada a Beluga, que estava atrapalhando bastante a situação. E isso, galera, é uma revelação, inclusive, ali, né, do nosso principal vilão dessa saga. O principal oponente que a gente vai ter ao longo da maior parte da aventura é Kaliandranok, o culto de Kaliandranok, e principalmente o sumo sacerdote de Kaliandranok, que é um personagem já bem conhecido aí, que é o Edaurus, tá? O Edaurus, ele apareceu lá no livro da trilogia Tormenta, do Leonel Caldela, já tem vídeo aqui no canal, vale muito a pena você ver, caso não tenha visto. Então a gente tem aí esse como sendo o principal vilão da campanha, e ele estaria, né, o Kaliandranok estaria influenciando a Beluga, ou pelo menos o que restou dela. E o final da aventura, ele vai ser nitidamente ligado com Scar e Beluga, que são grandes amantes aí no cenário, né? Eles já têm uma história de amor, digamos assim, e eu poderia dizer que Duelo de Dragões é uma história de amor, tá? Depois a gente tem aqui no meio da aventura, ó, da edição 5 até a edição 10, aquilo lá que eu falei sobre o Road Trip. Então, basicamente, galera, aqui eles vão ter que passar por Isvalas, Ermos Púrpuras, Feudos de Trebuch e outros lugares ali mais secundários, resolvendo diversos problemas. Para algumas pessoas isso pode ser um problema, né? Pode ser um pouco chato e tal, porque você vai ficar andando de um lado para o outro, e o objetivo principal, que é esse negócio aí de provocar o retorno da Beluga ou tentar entender a parada de Kaliandranok, fica um pouco secundário, apesar de que você ainda vai enfrentar o culto de Kaliandranok durante essas edições, tá? E aí depois a gente tem aqui esse resuminho, né, que ele fala bem pra gente sobre isso. Então você vai ter que passar, cara, você fica ali, ó, o objetivo principal ele vira consertar esse tal sonar, porque é ele que vai ser importante para você conseguir chamar um navio para você continuar vagando ali pelo continente. Depois você encontra outro item importante, né, outro artefato importante, que é esse Pentalepide. E depois disso você vai encontrando ali e fazendo aliados durante o caminho, tá? Essa última aventura aqui em específico do Dragão Fantasma de Tiros, ela é bem interessante. Foi uma das aventuras que eu mais gostei desse período aqui. E depois a gente entra por um período, galera, aqui ó, nas edições 11 à edição 16, mais ou menos, em que você já chega em Scar-Shantalas, e isso é muito interessante. O grande problema é que você fica meio que refém, ou a serviço das filhas de Scar, né? Kirolandra e Stridnix, se é que eu tô falando certo, é isso? Stridnix. Você fica meio que a servo delas, elas ficam mandando você fazer um monte de coisa. Todas essas aventuras aqui, por mais que você vá enfrentar
ainda o culto de Calandranok em alguma delas, e todas elas servem com um propósito muito interessante de você conhecer mais sobre Scar Shantalas, você fica ali servindo, realizando trabalhos para elas, tá? Para as filhas de Scar, não tem muito o que fazer. Ainda assim, eu acho que, por mais que seja bobo, né? Você fala assim, pô, por que a gente não chega logo no Scar e conta pra ele o que tá acontecendo? E aí você fica, né, com um peso pensando, nossa, eu tô perdendo tempo aqui. Mas ainda assim, é um momento da aventura muito legal para você conhecer mais de Scar Shantalas, como eu disse anteriormente, porque elas vão te mandar para lugares específicos importantes ali de Scar Shantalas, em que você vai fazer não só novos aliados, como conhecer bem mais também sobre o território de Scar, que é, como eu tinha dito na parte sem spoiler, um território mais afastado ali, mais desconhecido do público geral, tá? E aí você acaba invadindo, inclusive nessas últimas 2 edições aqui, ó, na 15 e na 16, você acaba invadindo ali um culto de Calandranok e tentando enfrentar o Edaurus, mas as coisas acabam dando errado, né? Então, talvez as pessoas fiquem um pouco decepcionadas aqui na edição 15, mas ainda assim, o trajeto ele é bem interessante, tá? Aqui na edição 16 só, finalmente, que a gente vai voltar pro objetivo principal. Por quê? Nesse momento aqui, galera, na edição 4, o Zaldrin, ele acaba morrendo, tá? Ele fala assim, olha, eu tenho anotações importantíssimas sobre a Beluga que precisam ser entregues na mão do próprio Scar. Não pode entregar na mão de mais ninguém, tem que entregar pra Scar. E aí, galera, da edição 4 até a edição aqui 16, vocês não vão encontrar o Scar, né? Tudo isso daqui da aventura 4 até a 16, ela serve para vocês chegarem até o Scar, e aqui vocês finalmente conseguem encontrá-lo e entregar para eles as anotações do Zaldrin e contar também sobre o Edaurus e o culto de Calandranok e o que eles estão tramando. E aí a gente entra num outro problema. Pra mim, isso sim é um incômodo, né? Até aqui, essa parte da road trip, por mais que o objetivo principal ele fique em segundo plano, eu acho interessante porque a gente tem NPCs muito legais, como eu comentei, a gente tem lugares, reinos diferentes que a gente vai conhecendo e fazendo aliados. Essa parte aqui de Scar Shantalas, por mais que você fique como se fosse babá ali, né? Você vira servo das filhas de Scar, é interessante pra gente conhecer a Casa Oculta, pra gente conhecer dragões, pra gente entender melhor como funciona Scar Shantalas e também o culto de Calandranok. Então tudo isso pra mim, por mais que seja, eu entendo que possa ser um incômodo para as outras pessoas, acaba não sendo efetivamente um incômodo para mim. O que me incomoda na aventura, de fato, é essa parte aqui, porque existe aqui uma questão logística, né? Pensa comigo, se a gente demorou da edição aqui número 4 até a edição número... até a número 11 aqui, para chegar em Scar Shantalas, foram 7 edições pra gente chegar em Scar Shantalas, a partir daqui a gente começa a navegar pelos reinos de uma maneira muito rápida. É aquele problema do Game of Thrones. Sabe o que mais me incomodou no Game of Thrones? Que ao longo das 5 temporadas, as 5 primeiras temporadas, as coisas demoravam muito, né, pra eles chegarem de um lugar pro outro. Você ia viajar do reino tal pro reino tal, demorava muito tempo, demorava uma temporada inteira pra eles conseguirem fazer o caminho. Aí na 6ª e na 7ª temporada, acabou quebrando muita imersão, porque a galera viajava de um reino pro outro, de um episódio pro outro, né? A Daenerys estava lá no outro continente, ela foi pra Westeros de um episódio pro outro. Não, Westeros é o mundo, né? Ela foi lá pros reinos principais de um episódio pro outro, e isso quebra muita imersão, porque você passou a temporada inteira falando que... a série inteira falando que demorava pra ir de um lugar pro outro. E aí eles acabam indo direto de uma sessão pra outra, chega já em vários reinos. A ideia é mais ou menos essa que eu senti aqui, tá? Que me quebrou a imersão. Porque olha só, aqui na edição 17, a gente já sai de Scar Shantalas, vai para Montanhas Uivantes, e aí num período muito curto da edição 17 até a 20, a gente já percorre esses 5 reinos. Cara, percorre muito rápido, sabe? E aí você tem aqui um segundo objetivo principal, né? O objetivo até então era você chegar em Scar e contar pra ele, e a partir aqui da edição 17, o seu objetivo passa a ser outro, tá? Basicamente, você precisa juntar o sopro dos dragões reais nesse item importantíssimo que foi revelado lá atrás da aventura, né? Que é o Pentalepte. E pra... isso você conseguir libertar a Beluga. Basicamente, o que estava acontecendo? A Beluga estava sendo influenciada por Calandranok, inclusive com um plano nefasto ali do Edaurus, em que ele tinha o grande objetivo de sacrificar Beluga e Scar em homenagem a Calandranok, como se fosse uma das maiores oferendas que fosse possível de ser feita ao deus dragão. E aí ele estava influenciando a Beluga para lutar contra o Scar, tá? E depois ele ia acabar matando os dois. E aí, para eliminar essa influência de Calandranok em Beluga, ou pelo menos na alma ali, né, no espírito de Beluga, eles precisam reunir o sopro dos demais dragões reais. E é isso que provoca essa viagem aqui nos diversos reinos. Então, eles vão em Svalas, em Kubar, Repúblicas Livres e Salistic,
procurando os demais dragões reais e conseguindo o favor deles para que eles soprem no item e esse item seja utilizado lá na beluga, tá? Então essa é a grande questão. E aí não me incomoda a missão em si eu acho legal, tá? Essa parada de você ir atrás dos dragões reais, infelizmente é bem pro final da aventura, né? Eles poderiam ter antecipado um pouco isso, mas ainda assim é muito legal, é muito interessante. Agora o que me tira a imersão um pouco é a velocidade em que isso acontece, né? Você começa a trafegar de reinos ali muito rápido e me tira um pouco. E aí agora por fim vamos falar sobre o grande final, né? A última edição ali, o que acontece, tá? Existe um final cânone que traz de fato a beluga de volta pro cenário, tá? Ela que tinha morrido, digamos assim, eles conseguiram fazer toda uma volta para trazer beluga de volta à vida. E aí nessa última edição, que é a edição número 20, a gente consegue ter aí realmente o Scar e a beluga juntos novamente. A gente não sabe por quanto tempo eles vão conseguir ficar juntos, né? Porque existe Calmir nessa história, sempre tem alguém querendo derrubar e atrapalhar, mas o final canônico é que beluga volta à vida e ela e Scar conseguem ficar juntos aí vivendo o romance deles, né? Inclusive a cena em si é bonita, apesar dos aventureiros não terem muito contato com a verdadeira beluga antes desse final, tá? Mas é isso. Ela consegue, então, voltar a todas. E com a ajuda dos dragões, dos principais dragões aí, ela é liberada da influência de Kaliandranok, que era o grande inimigo. O grande cânone que muda aqui, além da volta da beluga, é a morte do Edaurus, né? A morte do Edaurus, que era um personagem importante aí, ele era da trilogia Tormenta, e como sendo o principal vilão, ele é eliminado ali pelos jogadores, tá? Essas são as grandes mudanças. Então, galera, de forma geral, muito legal, tá? Eu acho que poderia ter esse lance do sopro dos dragões um pouco antecipado ali, pra gente conhecer um pouco melhor eles e tal, pra não ficar um negócio corrido, né, ou não dar a impressão de que foi um negócio corrido, mas a aventura em si ela é muito divertida. Igual eu falei, tem personagens ótimos, NPCs excelentes, a gente vai conhecer reinos muito interessantes, e o que eu mais gostei, tá, é que pro grande final aqui na aventura do número 20, você vai contar com a ajuda de diversos aliados que você fez ao longo de todas as outras edições. Isso é muito bacana, porque dá uma sensação ali de continuidade, de importância. É como se os autores, né, estivessem falando ali pra gente que, olha, tudo que você fez nas outras aventuras importa, tá? Os aliados que você fez, os NPCs que você construiu uma amizade, importa, e agora eles vão te ajudar. Cara, isso pra mim é o mais legal. Isso pra mim realmente é muito, muito interessante. Você traz ali todos eles, alianças importantes que foram feitas, o jeito que você tratou aqueles NPCs que o narrador consegue trabalhar melhor ali durante a aventura, durante a narração, e eles vêm com um papel importantíssimo pro grande finale, né? A batalha final ali contra Edaurus e a tentativa de livrar Beluga da influência de Kaliandranok. Então isso tudo é bem interessante e é a parte que eu mais gostei. Vale a pena jogar Duelo de Dragões? Galera, vale, tá? Se você... particularmente, eu ainda prefiro Guerra Artaniana, mas se você já jogou Guerra Artaniana ou tá assistindo ela aqui no canal com a gente, vale a pena você jogar Duelo de Dragões, tá? Muito provavelmente, inclusive, eu vou abrir uma mesa comissionada de Duelo de Dragões no ano que vem, então fique atento, entre no grupo do WhatsApp do canal aí pra você saber de todas as novidades, tá bom? Espero muito que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal, vire membro, tá? Clica no botão Seja Membro, que é muito importante, os membros são uma parte fundamental do canal e você tem acesso, inclusive, a vídeos antecipados e muito mais, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e tchau, até a próxima, valeu!